Estamos falando sobre o tratamento dos ídolos do coração. E hoje nós vamos falar especificamente de um ídolo que tem sido muito comum e muito fácil de ser visualizado, que é o poder. Um ídolo chamado poder. O texto que nós vamos usar, além de outros textos, mas esse aqui como base, é o Salmo de número 62. Eu queria convidá-los a abrirem a palavra nesse Salmo agora, onde eu vou estar lendo para os queridos. É um Salmo pequeno, onde existe aqui um testemunho de Davi, de alguém que esteve sofrendo em meio a algumas circunstâncias, e aqui ele fala a respeito da sua própria experiência. Ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amados, falar deste tema, que é o poder, como algo que pode habitar o nosso coração, a ponto de nos fazer dependentes dele. A busca do poder se tornar a razão da nossa existência. É falar de algo que acomete-nos em uma certa medida, a cada um de nós. Mas, sem sombra de dúvida, alguns sofrem mais do que outros nesse tema. Até mesmo porque alguns não têm preocupação com o poder, por causa das suas circunstâncias de vida. Mas outros, independente das circunstâncias que vivem, eles querem mais. Eles querem mais. E o querer mais aqui é poder. Capacidade de domínio sobre os outros e sobre as circunstâncias, sobre as situações. É alguém que se coloca numa situação como o seu próprio Deus. É esse o ídolo do coração que nós estamos falando, ou trataremos aqui agora. O poder sendo proposto a nós. Tem uma frase muito interessante, eu a trago para vocês, de Francis Bacon, um filósofo. Ele diz assim: é um estranho desejo, desejar o poder e perder a liberdade. Isso aqui é o pensamento de um homem, mas é um pensamento interessante. Ele está dando a ideia de que quando alguém busca poder e encontra poder, a tendência dele é perder a liberdade. Ou seja, quanto maior ele está, menor fica a sua capacidade de viver de maneira livre. Por várias razões, eu poderia dar alguns exemplos na área do poder financeiro,
ou até mesmo do poder eclesiástico de algumas pessoas. Existe um homem também importante, e as suas frases elas são muito citadas, que foi um presidente americano. Ele diz: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Isso é verdade. A Escritura vai nos mostrar exatamente isso. Quando você coloca o poder na mão de alguém, você vai conhecer quem verdadeiramente é essa pessoa nos seus valores. E isso tem a ver com o caráter. Então observa que esse não é um tema só cristão. Apesar de que nós vamos tratá-lo à luz da palavra de Deus e como cristãos que somos. Mas nós vivemos num mundo que também percebe que o poder, de uma certa forma, ele tem a capacidade de demonstrar a realidade do coração do homem. Porque se o poder domina o coração do homem, mostrou o seu caráter, mostrou o seu Deus. Se não, ele tem um poder acima dele. Essa foi a experiência que nós vemos exatamente aqui nesse texto do Salmo que acabamos de ler. Quando o salmista Davi nos mostra a sua própria realidade. Bom, quando a gente olha para a história, tanto a história cristã quanto a história do mundo, nós vamos perceber que ela nos mostra vários acontecimentos históricos de pessoas que assumem o poder em várias áreas e usam de maneira inadequada. Eu coloquei só um exemplo aqui. E eu confesso que eu pensei, eu poderia ter colocado uma sequência, mas consumiria muito nosso tempo. Mas coloquei um exemplo extremo, terrível. E o exemplo que eu usei foi o do personagem vilão e o maior vilão da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler. Ele foi um homem que não cresceu de uma hora para outra. Se você vai estudar um pouco a respeito da história que antecede a Segunda Guerra Mundial, que tem até mesmo a sua influência, seu nascidouro, até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial e a própria Primeira Guerra Mundial, ele vai desenvolver-se politicamente e a nível de influência, e ele vai conseguindo, assim, ter adeptos dos seus pensamentos, das suas ideias, mas quando finalmente assume o poder e se torna o grande Deus, entre aspas, daquele movimento nazista, ele acaba se tornando um grande genocida. Ele tem como intenção acabar com uma raça, ele tem como intenção ser aquele que domina através do povo, que ele chamava de meu povo, o povo ariano, o povo que dominaria o mundo de uma maneira geral. E ele não mede esforços para que isso aconteça. O que é mais estranho é que ele faz pessoas seguirem-no de uma forma tão cega que as pessoas faziam coisas absurdas para alcançar objetivos deste homem. Então o poder dele foi um poder que subiu na mente, no coração de outras pessoas que foram sugestionadas a ter um poder sobre outras pessoas e sobre outros povos. Olha só onde as coisas podem chegar. O poder de um coração não rendido a Deus e que deseja crescer às custas de qualquer coisa, pode comprometer a si mesmo, pode comprometer outras pessoas e destruí-las, e pode fazer pessoas a desejarem também ter poder, mesmo que menor, mas em nome de algo que não vale a pena. Que coisa terrível. Hitler usou muitas ferramentas para alcançar os seus propósitos. Ele usou pessoas, ele usou a força física, ele usou a força bélica, ele usou a mentira, ele destruiu a ética
ou os códigos de verdade, tudo eu tenho o direito de fazer. É interessante que toda a guerra, todo esquema de guerra, tem isso como base. Essas coisas são destruídas, essas coisas são usadas para destruição. A guerra que temos visto hoje entre a Rússia e a Ucrânia é alguma coisa muito interessante, porque a primeira coisa que foi demonstrada ali é a mentira. O mesmo que disse no dia anterior, eu não vou invadir. Naquela madrugada ele invadiu. Eu não tenho intenção de fazer isso. E faz. Eu não vou alcançar pessoas civis. E alcança. Eu não vou usar esse sistema bélico forte que eu tenho. E usa. A mentira e todas as outras coisas, a força, a destruição do que é certo e de errado, são ferramentas que normalmente as pessoas usam para alcançar poder. Queridos, mas isso não é só na guerra bélica. Acontece na guerra da vida de uma maneira geral. Se você quer crescer, a tendência é você se esmerar por crescer. E se for dentro dos padrões do mundo, você vai usar ferramentas que não são boas. Inclusive dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece. Ilustrando essa situação, tem um livro chamado A Revolução dos Bichos, de 1945, de George Orwell. E ele diz que ele, na verdade, conta uma história, ele gera uma história, né, criticando o socialismo e, consequentemente, todo tipo de abuso de poder. E ele fala a respeito de um lugar, que era o lugar onde ficavam os bichos, que eram cuidados pelo seu dono, mas todos eles achavam que o dono era alguém que maltratava, que era um déspota e tudo mais. E aí eles fazem uma revolução, e eles conseguem agora se verem livres, mas logo eles começam a ter a necessidade de buscar alguém para ser líder no meio deles. E o senhor porco, um dos animais, se torna exatamente o líder. E o que vai acontecendo? Com o tempo ele vai se tornando alguém que vai usando ferramentas e vai se tornando exatamente semelhante àqueles o qual eles haviam deixado para trás. O livro, na verdade, quer mostrar que isso existe. E é verdade, isso existe. As pessoas, eu e você, o ser humano por natureza caída, nós temos uma enorme dificuldade para lidar com o poder. O poder sobre pessoas, o poder sobre o dinheiro, o poder sobre liderança religiosa, o poder até mesmo dentro de casa, como o cabeça da família, ou como aquela que é corregente dentro da sua casa, que é a sua esposa. Nós temos dificuldade de trabalhar com a autoridade que nós recebemos. Seja em qualquer ambiente que for, isso não é fácil. Não é fácil. Você já usou alguma vez o seguinte refrão quando você mandou seu filho fazer alguma coisa e ele pergunta por quê? E você fala assim, porque eu mandei. Ou porque eu quero. A pergunta é, até que ponto isso está errado e até que ponto isso está certo? Até que ponto existe entendimento que leva o outro a compreender é porque eu mandei ou porque eu quero? Você percebe que expressões e atitudes, elas dependem do contexto e de como elas são usadas. Aqui no Salmo de número 62, Davi está argumentando sobre a sua confiança em Deus. E o que ele vai mostrar é que ele tem confiança em Deus, apesar de haver um certo sentido de decepção que ele tinha por aqueles que queriam derrubá-lo.
por aqueles que colocaram sua confiança nos bens materiais e que vinham contra ele. E que Davi olha e vê o verdadeiro poder. E ele chega ao final e diz: é a Deus que pertence o poder. É dele que vem o poder. E esse foi o homem que recebeu de Deus a bênção de ser um instrumento nas suas mãos, como aquele que viria para reinar o povo de Deus, orientar o povo de Deus, que mesmo sendo pecador, Deus o trata, o resgata, o leva ao arrependimento e dá a ele sabedoria para conduzir esse processo de bênção dentro do reino. Mas o que nós podemos ver aqui no texto de Salmo de número 62? E eu queria que vocês me acompanhassem aí no texto. A primeira coisa que nós temos que perceber, e que Davi trata aqui no texto, é que o poder pecaminoso, ele precisa ser tirado do coração quando é utilizado como forma de exploração. Eu vou fazer diferença entre poder e poder. A Escritura fala que todo poder, se alguém tem, a nível de autoridade, vem da parte de Deus. Nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios, e ele falando a respeito disso no livro de Romanos. Toda autoridade provém de Deus. E diz que nós devemos ser obedientes às nossas autoridades, respeitosos. O texto ali dá uma ideia de obediência, de respeito, de observância, porque Deus tem propósito em colocá-los ali. Então observe bem que não é uma ideia desprovida do propósito de Deus alguém ter poder para o exercício de uma função. Nós estamos falando de um poder que não é vindo de Deus, que não segue as regras de Deus e que desonra a Deus. Nós estamos falando de um poder que toma conta do coração do homem, de tal forma que ele coloca o próprio Deus, que deveria estar no seu coração, de lado. Então, a primeira coisa que o salmista nos diz aqui no texto, e que nós podemos observar, é que existe um grupo aí. Observem bem no verso 3 e verso de número 4. Ele diz assim: até quando acometereis vós a um homem? Todos vós para o derribartes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Feito aquele vídeo que faz muita gente rir, que uma pessoa vai diante de um muro e diz: olha, sabe o que eu vou fazer com você? Brincando, e dá um chute no muro, puf! Só que o muro estava mal feito e ele cai no chão. E aquela pessoa fica desesperada, e agora, o que eu faço? E o outro, que viu que ela realmente não faria aquilo, fica rindo, e rindo bastante. O que Davi está dizendo aqui, olha, você vem para me derrubar como se eu fosse uma parede pronta para cair. Vê a diferença? Aquela não sabia que a parede poderia cair. Mas aqui no texto, estes estão agindo de maneira maldosa, maliciosa, para derrubar quem está na frente. Para que ele possa conquistar os seus interesses de poder. É o poder que é desejado às custas da destruição, da maldade, da exploração das outras pessoas. É isso que nós encontramos aqui. Essas pessoas, elas são, como diz o verso 4, só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Observem que a ideia aqui é destruir a imagem digna que alguém tem diante dos outros. Eu tenho uma irmã, irmã na fé, muito amiga, que ela usa a expressão para isso aqui de assassinato de reputação.
É quando você percebe que alguém está desejoso por causa de interesses pessoais, de poder, agindo contra outros, destruindo aquilo que eles são, a sua dignidade, a sua reputação, a sua história, a sua vida. Por que que isso é feito? E como isso é feito? Observem bem que não há dúvida de que ele está falando aqui de pessoas que são ímpias. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque isso em uma certa medida acontece no meio cristão. E isso pode acontecer no meio cristão. Nós somos pessoas que infelizmente ainda pecamos. Quem são esses que destroem os outros para crescer e que têm o poder às custas disso? São aqueles que usam palavras bonitas, ideias maravilhosas, mas que lá dentro, quando você vai olhar com a lupa do Espírito, alimentam a maldade, que arquitetam formas de derrubar aqueles que estão de pé, aqueles que ainda estão de pé. Essas pessoas, elas são caracterizadas pela malícia e pela mentira. Eu não coloquei a expressão aí, mas é porque depois eu fiz a correção e não está aí no slide. Mas é a malícia e a mentira. A atitude maliciosa, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, uma das piores características da língua que não se submete ao Espírito de Deus. Ou seja, ele fala de maneira ardilosa, maldosa, cujo interesse não está expresso. Essa é a malícia. O alvo é a destruição. A mentira e a malícia são duas coisas que andam de mãos dadas. Normalmente de mãos dadas. Eu falo a mentira porque eu tenho uma proposta maliciosa. Uma intenção inadequada. E isso aponta para o meu coração. Meu coração que está buscando um poder que não foi dado por Deus. São aquelas pessoas que, diante do correr do tempo, vai ter que agir com muita impiedade. Por que vai ter que agir com muita impiedade? A pessoa que tem o poder no coração como algo primordial da sua vida, ele começa a agir sem valorizar e não visualizar as necessidades alheias, mas somente a necessidade do crescimento do seu poder. Gente, nós vivemos num país onde isso é extremamente visível. Infelizmente, nas instituições, nós vemos isso muito claro, onde a impiedade, ela às vezes, ela é totalmente cheia de floreios e é bonita por fora, mas os motivos inadequados estão ali, e as necessidades e as angústias do coração das pessoas que precisam ser cuidadas estão sendo desprezadas. Isso se chama impiedade. Quando a política age assim, ela é impiedosa. Quando o Estado age de maneira assim, ela está sendo impiedosa. Quando não está cuidando das pessoas, quando a igreja não age de maneira a cuidar daquele que precisa, da necessidade que ela pode suprir, a igreja está agindo de forma impiedosa, preocupada com o poder que Deus lhe dá, mas não usando adequadamente. A justiça pode agir dessa forma também, de forma impiedosa, apesar de ter um rótulo de autoridade judicial. Quem são estes? Esses aqui são aqueles que querem ver os outros, mas eles querem ver os outros, porque quando eles olham os outros no chão, fica mais fácil olhar para eles que estão de pé. Eu derrubo, e agora eu sou pequenininho, mas não tem mais ninguém na minha frente. Eu não fiz nada que o outro fez, mas eu
e o meu desejo de poder é mais importante do que o outro. E eu fiquei de pé. São aqueles que negociam os seus valores em busca de fama e de poder. Queridos, isso tem acometido a igreja. Se você der uma olhada em 3 João, você vai encontrar o texto nos falando a respeito de um indivíduo chamado Diótrefes. Vamos lá? 3 João. Verso 9, verso 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Para você entender o contexto aqui, Diótrefes queria ser reconhecido como o mais importante da igreja. Ele que definia tudo. Naquela época, a igreja ela tinha uma função de hospedeira. Você entende isso claramente, porque as cidades eram pequenas, tinha pouca estrutura, não havia hospedarias suficientes para quem viajasse. Então, os cristãos que viajavam, principalmente os evangelistas, os missionários, eles precisavam da acolhida da igreja. Os próprios crentes, quando eles se identificavam chegando na cidade. Só que Diótrefes, ele toma a primazia para definir quem é quem. E ele acabou definindo que o próprio João não podia ser recebido. E outros irmãos, ele deixou de fora também de ser acolhido ou hospedado. Isso tudo para defender não a necessidade das pessoas de serem recebidas ou hospedadas, mas de definir, sou eu que mando, sou eu que determino, sou eu que tenho a primazia, a expressão usada aqui no texto, ou sou eu que tenho o poder. Isso é algo muito sério. Observa que isso está acontecendo onde? Fora da igreja? Não. Está acontecendo dentro da igreja. E nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com essa ideia de liderança no corpo de Cristo. A liderança jamais pode ser um instrumento onde eu destruo os outros, onde eu exploro os outros para manter ou crescer no meu poder. Observem bem 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Esse texto para nós é muito significativo também, por quê? Porque o próprio Pedro, quando está falando aqui a respeito da relação dos presbíteros com a igreja, ele diz assim, capítulo 5, verso de número 2. Pastoreai aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Verso 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, vocês são pastores, ele está dizendo, mas vocês têm que pastorear. Mas espera aí, vocês não são dominadores, vocês não são, devem agir com sorte da ganância, vocês não devem agir de maneira inadequada com as ovelhas, porque as ovelhas são do pastor supremo, e esse pastor é Deus. Então, observem bem que é um risco que se corre até mesmo na busca de poder dentro do corpo de Cristo, que Deus tem que nos dar muita sabedoria para que não vivamos assim. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 18, ele diz que a primazia é de Cristo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que nós precisamos fazer com que o poder seja retirado do nosso coração,
Se nós temos um poder ou temos uma busca de poder que passa por cima de pessoas, que desconsidera a necessidade das pessoas, que precisa de derrubar pessoas para que a gente cresça. Nós não podemos manter isso, porque isso é ídolo que eu criei para mim mesmo. Não é o poder que veio de Deus. Segunda coisa que nós vemos aí no texto, é que nós precisamos tirar o poder do coração quando ele é utilizado só para o meu próprio benefício. Isso tem cara daquilo que a gente já estudou, que é a ideia do egocentrismo, né? Eu em primeiro lugar, tudo me servindo, tudo indo em direção às minhas próprias intenções ou necessidades. Lembre-se de uma coisa, o poder, ele pode, muitas vezes, e quase que invariavelmente, estar ligado à ganância. A ganância, ao desejo de muito. Olhem só os versos de número 9 e 10. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. A vaidade é mais pesada do que eles. Tudo que eles têm não vale nada, porque vaidade é aquilo que não pesa nada. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Riquezas aqui adquiridas por extorsão. Essa é a ideia do texto. De você ter um poder baseado naquelas propriedades ou coisas que você adquiriu. É interessante porque hoje no mundo cristão até é muito comum falar a respeito da prosperidade e dizer que o cristão abençoado é o cristão próspero. E prosperidade na mente e no coração de muitos tem a ver com posses. Isso não tem respaldo nas palavras do Senhor Jesus. Ele em momento algum vai dizer isso. A palavra do Senhor Jesus foi que nós deveríamos nos esvaziar. Paulo, entendendo isso, diz que era importante ele deixar de ser quem ele era, para que Cristo pudesse crescer nele. O apóstolo Paulo abriu mão de toda a sua vida para viver o verdadeiro cristianismo e diz: participem comigo, através do sofrimento, se for necessário, a favor do evangelho. E ali o sofrimento tinha a ver com perseguições, tudo mais, e até mesmo não ter grandes posses. Queridos, não existe na Escritura nenhum problema ou dizendo que o poder é algo por si ruim. Mas ele é ruim quando? Primeiro nós vimos, quando ele passa por cima dos outros e as suas necessidades. E quando eu tenho a mim mesmo como alvo final. É a minha ganância. Eu quero ter e ter mais. E eu vou fazer qualquer coisa para que isso aconteça. Vocês já ouviram falar numa expressão chamada propina? A gente sempre liga propina a um dinheiro que você dá para alguém para conseguir algo que você tem interesse. Certo? Por si só já está errado. Só que não é só dinheiro que é a propina. Eu posso trocar favores dos outros fazendo favores inadequados. Alguns deles são fechar os olhos e dizer: eu não vi nada. Eu não vou dizer nada. Eu não reconheço nada. Eu não sinto nada. Eu não senti o cheiro de nada. Eu tenho que ter muito cuidado, porque eu não posso conviver com isso, e nem com aqueles que agem dessa forma. Aqueles que buscam sempre, para alcançar o seu interesse maior, de crescimento de poder, extorquir o outro, fazer o outro abrir mão, por exemplo, da sua ética,
da sua moral, dos seus valores individuais, da sua dignidade. Esses aqui que têm um poder associado à ganância são aqueles que assumem, muitas vezes, cargos de liderança, mas para usufruir benefícios pessoais, para manipular pessoas, para manipular situações e para, no fim, prevalecer e ser maior do que os outros. Queridos, nosso país tem muito disso aqui e nos assusta. Porque a palavra de Deus diz que isso aqui é pecado. Isso é pecado, é ter ídolo no coração. Esse está sendo mais importante do que Deus, a ponto de você negar os princípios de Deus para viver essa ganância do poder. E das coisas que geram o poder. E eu sei que eu não posso nem abrir e dizer, me deem exemplo disso aqui. Porque eu sei que vocês têm vários. Dentro do contexto da nossa nação. O que está em voga aqui, queridos, é a motivação para o exercício da liderança. Por que eu quero ser um líder? Porque se eu quero ser um líder, para simplesmente usufruir dos benefícios, trazer o asfalto para a minha porta, porque na minha porta não tem asfalto, desculpa o exemplo bobo, mas é real. Ou trazer coisas que eu gostaria, ou comprar a atenção dos outros e a minha prevalência sobre os outros, sobre aquilo que eu conquistei para elas. Se eu fizer isso, eu estou mostrando que a minha motivação está errada. A motivação para o exercício da liderança não é o serviço, mas as vantagens que essa liderança vai trazer. Isso é o pecado. A minha motivação tem que ser o serviço, a minha dedicação, como eu vou abençoar outras pessoas, como a minha própria riqueza vai trazer benefícios sobre a vida dos outros. Eu trago o exemplo aí para vocês de Atos capítulo 8, verso 18 ao verso de número 23. Se você quiser abrir Atos capítulo 8, a partir do verso de número 18. No verso número 9, a gente já vê aí a apresentação de Simão, o mágico. Era um certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ou seja, eu sou grande, eu tenho poder, e as pessoas vinham atrás delas, e davam a eles ouvido, e diziam, este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Só que, quando ele começa a andar, e vê que os servos de Deus estavam fazendo grandes coisas em nome do Senhor, ele falou, opa, está aí uma coisa que eu não sei fazer. Vou ganhar mais ainda proeminência, eu já sou o grande, né? O grande poder, vou ganhar mais proeminência, ainda vou ganhar dinheiro. E a partir do verso de número 18 diz, vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo? A resposta de Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Observem, a motivação, o coração, é que determina o valor da minha vida e dos empenhos da minha vida. Se eu empenho por ter proeminência ou poder, e até peço isso ao Senhor, deve ser para serviço, nunca para ganância.
porque isso se torna ídolo do coração. E por último, já terminando, nós precisamos deixar de lado o ídolo do coração, o poder como ídolo do coração, porque ele não pertence a nós, mas pertence a Deus. Observem, no verso 11, no verso 12, o que o salmista Davi diz. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuir segundo as tuas obras. Mas ao Senhor pertence o poder. Não há poder inerente próprio que nasce no homem. Tudo que o homem tem provém de Deus, inclusive a possibilidade de poder em alguma situação. Porque o poder, segundo o texto, é de Deus. Ele não é simplesmente ou somente o Deus de poder ou todo-poderoso, mas é Ele também que consegue poder. É Ele que usa pessoas e qualifica pessoas para atividades de poder. Há aqueles que Deus coloca sobre eles autoridade. E como é importante isso, né, irmãos? Como é importante. Eu fico pensando em alguns momentos quando nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos escolher lideranças. E a gente diz para a igreja, nós vamos gastar 1 mês, 2 meses orando por isso. Você ora. Você vai escolher presbíteros, diáconos na igreja, lideranças que vão pastorear a sua vida e a vida da igreja, e vão cuidar das coisas da igreja. Você ora por isso? Porque nós temos que ter a orientação do Espírito Santo de Deus para escutar claramente aquilo que Deus tem para nos falar através das ferramentas que Ele usa, e vemos quem são aquelas pessoas que Deus está investindo de autoridade, para que elas possam, com o poder que vem de Deus, sem que elas sejam iguais a Deus, mas provenientes de Deus, elas sejam qualificadas para o exercício de atividades que venham a glorificar o Senhor. Irmãos, na oração dominical, em Mateus capítulo 6, no verso 13, a parte final diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem nos ensina a fazer essa oração? É Jesus. E Ele está dizendo que de Deus é o reino, de Deus é o poder, e de Deus é a glória para sempre. Usurpar esse poder é tentar se colocar no lugar de Deus. E nós não podemos fazer isso, em momento algum. Concluindo, nós vamos ler juntos esse texto. Apocalipse capítulo 7, verso 12. Apocalipse capítulo 7, verso 12. Leiamos. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Ok. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Deus, nós pedimos ao Senhor que, mais uma vez, ó Pai, esteja com estas verdades que estudamos, moldando a nossa vida e o nosso coração. Como é difícil, Pai, viver num mundo onde as pessoas buscam poder e exercem poder, mas sem que isso esteja ligado ao Senhor. Mas não permita que a Tua igreja esteja agindo assim.
Que nós tenhamos, ó Pai, sempre a orientação do Senhor e o prazer de sermos submissos ao Senhor, o único Deus poderoso e que concede poder. Que o Senhor, ó Pai, se em alguma situação nós estamos vivendo de maneira inadequada, sendo contrários às pessoas, não cuidando delas, crescendo às custas da queda de pessoas, se existe no nosso coração um desejo de vanglória e não a glória do Senhor, ó Deus, leva-nos a compreender isso para arrependimento, Pai. Transforma a nossa vida, muda o nosso coração, isso tudo para a Tua glória. Ó Deus, cuida dos irmãos que estão enfermos, nós já intercedemos por eles. Ó Deus, tenha misericórdia desses amados. Quero lembrar também, ó Pai, do Ricardo, nosso irmão que está com dengue, cuida dele. Permita que em meio à enfermidade ele tenha o suprimento do Senhor na sua vida. Ó Deus, essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.